Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos na doutrina das penas eternas, fez sua época. Nós estamos no item 22. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como temor salutar até que os homens estivessem no estado de compreenderem a força moral. Então, foi um temor, né, uma forma, digamos assim, de chantagem, né, feita com as pessoas, né, uma coisa infantil, né, como se você não obedecer o papai e a mamãe, o bicho-papão vai te pegar. Então, foi uma chantagem emocional e que teve a sua época, teve o seu propósito, né, teve até algum resultado, enquanto não houvesse um entendimento. É isto que o Kardec está colocando aqui. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como temor salutar, até que os homens estivessem no estado de compreenderem a força moral, o desenvolvimento verdadeiro, a moral verdadeira, os ensinamentos de Deus que estão em nós, não a moral do homem, que é transitória. Tal como as crianças que se contêm durante um tempo, e é só por um tempo que se contém a criança através do temor, através de assustá-la, né, e que isso é uma prática terrível, mas infelizmente ainda existe, né? Tal como as crianças que se contêm durante um tempo pela ameaça de certos seres quiméricos, né, seres fantasiosos, com a ajuda dos quais se as assusta, né, como o bicho-papão, mas chega um momento quando a razão da criança por si mesma faz justiça aos contos com as quais foi embalada, tornando-se absurdo pretender dirigi-las pelos mesmos meios. Não vai se conseguir mais se utilizar desse tipo de chantagem. Infelizmente, os pais trabalham ainda até hoje no sentido da chantagem por uma série de coisas. Então, é muito importante que a gente faça essa análise. Infelizmente, na casa espírita também ainda se trabalha com a chantagem. Se você não seguir esse caminho, você vai para o umbral, você vai para as trevas. Se você não trabalhar numa reunião mediúnica, você vai sofrer, você vai ser castigado. Isso não existe, isso é crendice, né? Trabalho, o estudo é trabalho, desenvolvimento através do estudo, desenvolvimento através da prática do bem é o melhor trabalho que se pode realizar, seja aonde for. Então nós precisamos parar com essas colocações chantagistas, seja aonde for também, na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou na casa espírita, no templo, seja que templo for. Infelizmente, é uma conduta que ainda se utiliza. Então, a hora que, pela razão, pelo entendimento, pelo conhecimento, se não tem mais temor a essas ameaças, a pessoa passa, digamos assim, a não querer se tolher. E aí o tiro sai pela culatra. É o que o Kardec está colocando aqui, né? Mas chega um momento quando a razão da criança por si mesma faz justiça aos contos com os quais foi embalada, tornando-se absurdo pretender dirigi-las pelos mesmos meios. Se aqueles que a dirigem persistirem em afirmar-lhe que essas fábulas são verdades que deve tomar ao pé da letra, perderão a sua confiança. Assim ocorre hoje com a humanidade. Ela saiu da infância e sacudiu as suas andadeiras. O homem não é mais esse instrumento passivo que se curva sob a força material, nem esse ser crédulo que aceitava tudo de olhos fechados. 23. A crença é um ato do entendimento e por isso não pode ser imposta. Toda e qualquer crença, seja no que for, é um ato de entendimento, de razão, de estudo, de aprimoramento. Ela não pode ser imposta.
Você consegue impor algumas coisas para uma criança, para um indivíduo que não tem conhecimento. Por isso que, infelizmente, as nações ditatoriais impedem o conhecimento, impedem o estudo. Nós vemos até hoje, século XXI, alguns lugares que proíbem as mulheres de estudarem. Alguns lugares onde, inclusive o nosso país, o Brasil, onde a educação é extremamente deficitária. Só tem acesso a uma boa educação quem pode pagar. Quem não pode tem uma educação normalmente, na grande maioria dos casos, extremamente ruim, porque é uma forma de se perpetuar a ignorância. E o poder, principalmente o poder dos corruptos, o poder daqueles que não querem uma população com conhecimento, com esclarecimento para decidir, eles vão continuar mantendo o estado das coisas, né? O status quo. Infelizmente, a educação é uma vergonha no nosso país, como é uma vergonha em outros países ditatoriais. Mas, por ser uma democracia, e eu espero que sejamos sempre uma democracia, porque por pior que seja uma democracia, todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião. Quando se perde isso, se perde tudo. Então, por pior que seja, espero que nós possamos continuar sendo um país democrático e que, através do esforço de cada um e da mudança interior de cada um de nós, a gente possa ir mudando, né, mudando as coisas no nosso país, porque os políticos, os que são eleitos, por serem eleitos, eles são o espelho da sociedade. Então, a sociedade escolhe aquilo que está no seu íntimo. Às vezes, até por vergonha, ele pode colocar que não vai votar em determinado candidato. Mas, na hora do voto, ele vai e coloca o seu voto naquele candidato que ele teve vergonha de dizer que ia votar nele. Que a maioria do seu grupo não coaduna. Então, a política, os políticos, a nossa Câmara Municipal, Estadual, Federal, o nosso Senado, o nosso Poder Executivo, ele é o reflexo da sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade precisa se modificar e ela só se modifica de dentro para fora. Quando eu me modifico, eu vou modificando o meu entorno. E aí eu tenho possibilidade de, com o exemplo, não é com a fala, muito menos com a violência, é com o exemplo que eu vou dando, que eu vou modificando o meu entorno e ao longo do tempo nós modificamos a nossa situação. E quando nós falamos ao longo do tempo, não é 4, não é 5 anos, nós estamos falando aí de 50, 100, 1000 anos para que as coisas verdadeiramente se modifiquem. Então, o 23. A crença é um ato do entendimento e por isso não pode ser imposta. Se durante um certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas pode ser inofensivo, e nós temos esse período principalmente na Idade Média, que é a idade com justa colocação, a idade das trevas, como a gente coloca, porque é a idade das cruzadas, é a idade da Inquisição, é a idade de guerras e de, infelizmente, torturas e matanças em nome do Cristo, que é um absurdo, mas isso aconteceu, por isso foi a idade das trevas. Então, enquanto nós estávamos completamente ignorantes, os bons, aqueles que aprenderam com os ensinamentos do Cristo, aqueles que se modificaram, aqueles que se transformaram com as lições do Cristo foram embora, e aí nós vamos vendo ao longo do tempo, até o ano de 300 e pouco, quando com 322, se eu não me engano, quando Constantino libera a religião cristã, e depois acho que em 360 ou 380 a religião cristã passa a ser obrigatória, e aí a coisa
degringolou, mas até o século, começo do século IV, né, 300 e pouco, enquanto o cristianismo era passado de boca em boca e era proibido, e só aqueles verdadeiros cristãos é que realmente estavam ali se reunindo, os ensinamentos do Cristo cresceram e proliferaram. Mas esses que se transformaram foram embora. Não precisaram mais voltar para a Terra. Aqueles que voltaram foram ensinando os outros, como nós temos até hoje. Mas a grande massa voltou. Voltou para o plano espiritual e pôde ir para outros lugares. E aí só foram ficando aqueles que não aprenderam. Só foram ficando, infelizmente, os trevosos, que é dos quais nós fazemos parte. Porque com certeza nós estávamos aqui na Terra, ou encarnados ou desencarnados na época de Jesus. Porque no plano espiritual, 2.000 anos é um tempo muito pequeno. Talvez 5.000 anos, 10.000 anos atrás, talvez nós não estivéssemos na Terra, estivéssemos em outro orbe, estivéssemos em outro tipo de estudo, mas há 2.000 anos atrás, com certeza, nós já tínhamos começado a nossa trajetória aqui. E se nós não aprendemos, estamos aqui até hoje, fizemos parte do grupo que não conseguiu aprender, e ficou que passamos pela Idade Média, passamos pela Idade das Trevas, e aprendemos alguma coisa, por isso que estamos reunidos hoje aqui. Isso não é coincidência, isso não é acaso, tentando aprender, tentando nos melhorar. Mas, sim, passamos por essas idades terríveis, onde até esse medo, essa crença nas penas eternas, tiveram algum efeito, tiveram alguma eficácia. Mas no momento que se vai tendo conhecimento, a ciência vai se desenvolvendo, quando nós vamos entrando na idade do iluminismo, no renascentismo, né, depois no iluminismo, não tem mais sentido a ciência se separando da religião, né, as pessoas passando a analisar e a pensar e a entender, as coisas não têm sentido. E aí o que é pior, né, para nós todos, o materialismo começa a se infiltrar, começa a se expandir, e nós vamos ver os grandes cientistas apregoando o materialismo. Tudo que é radical é terrível. Seja, a gente não pode ir nem para o 8 nem para o 80, nem na política, nem nas crenças, nas religiões, seja o que for. A gente tem que buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, porque tudo que vai para o extremismo é terrível, seja o que for. É terrível. Tudo que vai para o fanatismo, seja que religião for, é terrível. Sempre é terrível. Se durante um certo período a humanidade, durante um certo período da humanidade, o dogma da eternidade das penas pôde ser inofensivo, salutar mesmo, porque ele foi necessário, chega o momento de tornar-se perigoso, extremamente perigoso. E aí nós vamos ver uma colocação de Lacordaire na Revista Espírita de março de 1867, onde ele coloca sobre esse perigo do materialismo, 1867, e ele já dando um alerta do materialismo. E hoje nós estamos vivenciando esse materialismo numa sociedade capitalista extremamente materialista, um capitalismo extremamente selvagem, que é produto desse materialismo. Então a gente vê o quanto isso é perigoso, e nós já estamos sendo alertados, por exemplo, na Revista Espírita, desde 1867, nos livros que os espíritos nos trazem através de Kardec, desde o século XIX. E nós estamos aqui fazendo ouvidos moucos, né? Infelizmente. Com efeito, desde o instante em que o imponhais como verdade absoluta, essa lei das penas eternas, quando a razão o repele, por causa do conhecimento, da ciência, do aprimoramento do conhecimento, disso resulta necessariamente de duas coisas uma. Ou o homem quer crer e procura uma crença mais racional, e então se separa de vós, porque aqui são os espíritos colocando, né? Se separa de nós, se separa daqueles que têm essas crenças absurdas, ou bem não crê mais em nada, e aí cai no materialismo,
que infelizmente é a grande realidade do século XXI. É evidente, e isso vem caminhando desde o século XVIII, os espíritos estão alertando aqui no século XIX, mas nós vemos isso caminhando e aumentando cada vez mais desde o século XVIII, né? É evidente para quem estudou a questão a sangue frio que em nossos dias o dogma da eternidade das penas fez mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. E é isto que ele está colocando. Por que a gente coloca que a coisa caminha desde o século XVIII? Porque a Revolução Francesa, no final do século XVIII, é que separou o Estado da religião, e isso foi muito importante, isso foi necessário, mas se tivesse caminhado no igualdade, liberdade e fraternidade, as coisas teriam sido muito diferentes. Mas essa liberdade, igualdade e fraternidade ficou só na palavra. A separação da igreja com a ciência, essa aconteceu, mas isso fez com que se tomasse uma colocação anti-religião, né? A colocação de que Deus está morto vem do século XVIII, aí principalmente depois, e na Revolução Francesa e depois da Revolução Francesa, e aí nós vamos começar um ateísmo e um materialismo muito complicado. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo, é a lei do progresso. Não se pode governar os homens senão seguindo esse curso. Querer detê-lo ou fazê-lo retroceder ou simplesmente permanecer atrasado quando ele avança é perder-se. Seguir ou não seguir esse movimento é uma questão de vida ou morte para as religiões, assim como para os governantes. Seguir ou não seguir esse movimento de progresso. É um bem? É um mal? É uma pergunta que Kardec faz. Seguramente é um mal aos olhos daqueles que, vivendo no passado, veem esse passado lhes escapar. Para aqueles que veem o futuro, é a lei do progresso, que é uma lei de Deus, e contra as leis de Deus, toda resistência é inútil. Lutar contra a sua vontade é querer se destruir. Lutar contra a vontade de Deus, e a lei do progresso faz parte da lei de Deus, e aqui nós vamos ver a questão 781 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, o homem é capaz de deter a marcha do progresso? E eles respondem, não. Mas ele pode algumas vezes atravancá-lo. Ele pode atrapalhar. E aí na 781A, ele pergunta, o que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retroceda? E aí nós vimos um grande retrocesso na Idade Média, né? Os espíritos respondem aqui. Pobres seres, são castigados por Deus, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. E aí a gente vê uma nota do Kardec aqui. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. Não pode se deter o progresso. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. E aí nós vamos ver o Kardec colocando que, se algum dia a ciência colocar alguma coisa que seja diferente do que a doutrina e a filosofia espírita tem, porque a religião foi criada depois de Kardec pelos homens, infelizmente, a doutrina espírita é uma ciência e uma filosofia, e se um dia a ciência colocar alguma coisa ao contrário do que a doutrina e a filosofia colocam, nós vamos ficar com a ciência. Essas são as palavras de Kardec. Por quê? Porque a doutrina e a filosofia não podem ficar engessadas. Elas têm que acompanhar a lei do progresso, elas têm que progredir continuamente. Infelizmente, os homens criam a religião, e aí os homens, infelizmente, vão criar dogmas, vão criar colocações e determinações, vão trabalhar com a chantagem. Infelizmente, hoje, o movimento espírita está muito mais parecido com uma igreja católica do que com as determinações e as colocações doutrinárias e filosóficas
que o Kardec nos trouxe, infelizmente. E nós precisamos parar e analisar, para que nós possamos realizar as mudanças, nós nos mantermos dentro daquilo que os Espíritos trouxeram, os ensinamentos e as colocações que os Espíritos trouxeram através do Kardec, e sairmos dessas colocações de espiritólogos, que são mais católicos do que espíritas, e que estão, como dizia o Arnaldo Rocha, trazendo a sacristia para dentro do centro espírita. Infelizmente, é um retrocesso que está acontecendo, não com a doutrina, porque a doutrina é uma filosofia, uma ciência. Não tem nada a ver com religião. Mas o que os homens fizeram da religião, que os homens criaram com essa doutrina, que é o movimento espírita, que infelizmente é muito retrógrado e que está afastando os jovens. A criança vai na evangelização porque é obrigada, quando chega na fase da juventude, na fase mais que já tem mais liberdade, se afasta. Por quê? Porque não quer aceitar as chantagens, não quer aceitar essas ideias retrógradas que estão sendo trazidas para o movimento espírita. Mas quando vai estudar a doutrina, quando vai estudar a filosofia, aí se encanta. Normalmente já mais maduro. Aí nós vamos ver as casas com estudos, com um entendimento melhor, dentre os maduros, né, os mais velhos. A grande maioria, eu tenho 70 anos, a grande maioria dos grupos espíritas são de pessoas mais velhas, de estudiosos, que estão estudando aqui comigo são pessoas mais velhas, que estudam no canal, né, o canal manda ali a faixa etária, né, e a maior faixa etária do canal, aqui do nosso canal, é de pessoas com mais de 60 anos, que são aquelas que estão, né, estão acordando, que estão buscando estudo, buscando aprendizado. E nós precisamos trabalhar para manter o jovem, para manter a criança, o adolescente e o jovem estudando, aprendendo, não com dogmas e não com ideias pré-concebidas, porque isso não leva a nada, não adianta nada, mas estudando e aprendendo, se transformando com a doutrina e a filosofia que os espíritos trazem através de Kardec. Não são ideias do Kardec, são colocações que os espíritos superiores trazem para Kardec, ele reúne e traz para nós. Por que, pois, querer a toda força sustentar uma crença que cai em desuso e que, em definitivo, faz mais de mal do que de bem para a religião? E isso que o Kardec está colocando aqui é para todas as religiões que estão paradas no tempo. Porque, como eu sempre coloco, toda religião é boa. Cada um deve ficar naquela região que o transforma, que o faz ser um ser melhor. E falando aqui da nossa, do Espiritismo, nós precisamos trazer de volta, né, o conceito e o estudo da obra do Kardec. Nós precisamos aprofundar o estudo das obras subsidiárias verdadeiras, que são Chico, Divaldo, que nos trazem obras maravilhosas, principalmente o Chico Xavier, que nós temos que estudar com lupa, não é a letra, não é o pé da letra, mas como nós temos que estudar a obra do Kardec, como nós temos que estudar o Velho Testamento, como nós temos que estudar o Novo Testamento com lupa, enxergando nas entrelinhas. Aí ele coloca, ai, né, de dor, ai, o Kardec coloca aqui, é triste dizer, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. O materialismo hoje é predominante em todas as religiões, inclusive no movimento espírita, infelizmente. A gente vai ver congressos, a gente vai ver tudo em torno do dinheiro, reuniões, porque enquanto a reunião, o seminário, ele é feito por 1 quilo de alimento não perecível, nós estamos dentro do trabalho, do nosso trabalho de caridade, do nosso trabalho de estudo e de aperfeiçoamento. No momento que entra dinheiro no meio, a coisa muda de figura, entra hotel, entra viagem, entra tanta coisa, mas entra tanta coisa que perde o sentido.
Perde o sentido do que é um seminário, do que é um congresso, do que é uma reunião para as pessoas confraternizarem. E não para as pessoas mostrarem que têm dinheiro e que podem pagar uma viagem, pode pagar um hotel, pode pagar um congresso que custa caro, porque todos que estão ali ou estão para vender livro ou estão para ganhar dinheiro, infelizmente. Precisa sempre se fazer uma análise do que o movimento espírita está fazendo. Infelizmente, ele deixa muito a desejar hoje em dia. Infelizmente. Essa crença foi largamente explorada com a ajuda do pensamento vigente de que? A crença de que? De que? Das penas futuras, a crença de se manter o atraso dessas ideias arcaicas. Ele coloca aqui, essa crença foi largamente explorada com a ajuda do pensamento vigente de que com dinheiro poder-se abrir as portas do céu e se preservar do inferno. E que foi isto que causou a dissidência, foi isso que causou o racha, que criou o protestantismo, né? O protesto foi contra a venda de indulgência, o predomínio do dinheiro, vender perdão, e a proibição de se ler, de se estudar a Bíblia. Foi isso que fez com que Martinho Lutero rachasse, porque a ideia do Martinho Lutero não era se afastar da igreja, era poder fazer com que a igreja parasse com as indulgências e permitisse que todos os leigos, né, pudessem ler a Bíblia. E como ele não conseguiu, começa aí o protestantismo, onde com Gutenberg, com a imprensa, ele pôde imprimir a Bíblia traduzida para o alemão, né? Ele traduziu do latim para o alemão, e as pessoas tiveram acesso à Bíblia, coisa que era proibida antes disso. E aí nós vamos ver a questão do dinheiro é um problema em todas as religiões até hoje, inclusive no movimento espírita. Por isso que eu estava falando desses seminários milionários. As somas que ela produziu e que produz ainda são incalculáveis. Então, aqui o que ele está dizendo? As somas, né, dos erros, as somas dos problemas, as somas dos atrasos que essas ideias colocaram nas religiões até hoje, e que produz ainda, são de um mal incalculável, são incalculáveis. É o imposto levantado sobre o medo da eternidade. É o dinheiro que é levantado sobre o medo das penas eternas, sobre o medo do umbral, sobre o medo das regiões trevosas, do umbral grosso, e aí com a chantagem, o medo, não, se eu não for, se eu não fizer, eu vou para o umbral. O umbral virou o novo nome do inferno que a Igreja Católica chantageava os seus adeptos. Nós vamos ver, a igreja está virando, infelizmente, está quase virando uma igreja na pior colocação da palavra, que os centros espíritas fazem chantagem com os seus adeptos. Infelizmente. É o imposto levantado sobre o medo da eternidade, chantageando com o medo das penas eternas. Sendo esse imposto facultativo, o produto é proporcional à crença. E aí, conforme a pessoa vai lendo, vai estudando, vai aprendendo, vai se aprimorando, ela vai se afastando. Ela vai se afastando desses dogmas, ela vai se afastando dessas ideias medievais, inclusive se afastando da casa espírita, que está muito dentro da chantagem de algumas ideias medievais e preconceitos que vêm de outras religiões. Porque quem estuda, quem vai olhar o que os espíritos trazem para o Kardec é de uma liberdade, digamos assim, falta de preconceito. Não, o Kardec coloca os seres se unindo, ele não coloca um homem e uma mulher, são os seres, tanto faz se são dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher se unindo. Nós vamos ver os espíritos trazendo que todo aquele que pratica o bem, ele está dentro, está realizando aquilo que Deus espera dele, seja qual for a religião.
ou não tenha religião. É isso que os espíritos trazem para nós nos ensinamentos que o Kardec nos traz, e aí nós vamos ver ideias, preconceitos que os homens colocam nas religiões e que os homens estão colocando dentro da casa espírita, que está afastando as pessoas com conhecimento, as pessoas que verdadeiramente querem aprender, está afastando quem tem vontade de estudar e de aprender. Infelizmente. As somas que ela produziu e que produz ainda são incalculáveis. É o imposto levantado sobre o medo da eternidade. Sendo esse imposto facultativo, o produto é proporcional à crença. Se a crença não existe mais, o produto se torna nulo. Então não tem produto nenhum, as pessoas se afastam. A criança dá voluntariamente seu bolo àquele que lhe promete livrá-la do lobisomem. Mas, quando a criança não crê mais no lobisomem, guarda o seu bolo. Né? Então aí nós estamos entendendo todo o problema da questão. Quando pode meter medo, está segurando. Não pode mais meter medo, o ser se afasta. E aí nós vamos ver aqui na questão 798 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec, né, pergunta para os espíritos se o espiritismo se tornará uma crença geral, né, uma crença comum, ou permanecerá restrito a algumas pessoas. E aí os espíritos respondem: o espiritismo certamente se tornará uma crença geral, comum, e marcará uma nova era na história da humanidade, porque faz parte da natureza, com N maiúsculo, de Deus, porque é chegado o tempo em que ele deve tomar seu posto entre os conhecimentos humanos. No entanto, haverá grandes batalhas a travar, muito mais contra os interesses que contra a convicção. Porque o espiritismo se tornará uma religião universal? Não. O conhecimento espírita, esse sim, o conhecimento do espiritismo, da vida após a morte, do espiritismo na sua filosofia, né, na sua essência, fará parte de todas as religiões. E nós já estamos vendo isso em algumas religiões com outro nome. Espírito Santo, seja o que for, as pessoas dando passe, colocando com outros nomes, as pessoas dando passividade, médiuns dando passividade em reuniões e colocando como mensagem do Espírito Santo ou como outros nomes, não importa o nome que se dê, o conhecimento da vida após a morte, da comunicação com os espíritos, ele vai chegar a todas as religiões. É isto que os espíritos estão colocando para Kardec. E aí nós vamos ver o Kardec colocar aqui: as ideias só se transformam a longo prazo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professam, os quais são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Vede o paganismo. Hoje, certamente, não há ninguém que professe as ideias religiosas daquela época, né? Paganismo de Zeus, ou de Apolo, né? Ou de Hermes, ou de Atena, ou de, né, os nomes que tiveram com os romanos, né? Dionísio, né? Nós vamos ver Baco, vai ser chamado de Dionísio Zeus, vai ser chamado de... Agora me fugiu, desculpa. Mas só mudou o nome, mas hoje em dia nós não temos mais ninguém com esse tipo de crença, mas tem outras, né? Que também deixam muito, muito a desejar, são muito infantilizadas. O 24. A nova revelação dando ideias mais sensatas da vida futura e provando que se pode chegar à salvação pelas próprias obras, seja ateu, seja a religião que for, o que vale é a obra. Nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. A árvore se conhece pelos frutos, né? São esses os ensinamentos que o Cristo trouxe. Então, e provando que se pode chegar à salvação pelas próprias obras, deve encontrar, né, nessa nova revelação, né, deve encontrar uma oposição tanto mais viva quanto mais seca, uma fonte importante de receita. Então,
deve encontrar uma oposição a essas ideias arcaicas, quanto mais viva, quanto mais seca, né? Quanto mais se secar a fonte de receita, né? Dessas ideias, do dinheiro que essas ideias atraem, né? Assim ocorre cada vez que uma descoberta ou uma invenção vem mudar os hábitos. E nós estamos com os hábitos sendo mudados a toque de caixa do século XX aqui para o século XXI. São mudanças enormes em termos de ciência, em termos de tecnologia, né? Nós estamos aqui numa reunião virtual. Isso tudo aqui faz parte do que o século XX e o século XXI estão nos trazendo, e as mudanças estão ocorrendo sim a toque de caixa. Assim ocorre cada vez que uma descoberta, uma invenção, vem mudar os hábitos. Aqueles que vivem dos antigos usos custosos, os enaltecem e desacreditam os novos mais econômicos. Né? Aqueles que estão presos nas suas ideias, né, vão se manter nesses usos antigos e vão protestar, vão ir contra as colocações novas, mas isso dura muito pouco tempo. Aqueles que falaram, não, a televisão vai acabar com o rádio está aí, a televisão. A internet vai acabar com a televisão está aí, a internet está aí, e vão vir coisas novas, tem os streamings e o rádio continua, né? O vinil voltando, que antigamente, né, eu fui uma que doei todos os vinis que eu tinha, e o vinil voltou. Por aí vai. Aqueles que vivem dos antigos usos custosos, os enaltecem e desacreditam os novos econômicos, né, que trazem mudança, que trazem facilidade. Crê-se, por exemplo, que a imprensa, malgrado os serviços que deveria prestar à humanidade, deve ter sido aclamada pela numerosa classe dos copistas, quer dizer, aqueles que copiavam à mão, muitos analfabetos, por isso muitos erros, porque eles copiavam como um bordado. Eles não sabiam ler nem escrever, e a maioria das religiões queriam que assim fosse para que eles não pudessem entender o que eles estavam copiando. E eles copiavam como se copiam uma linha de bordado. E às vezes, modificando uma ou outra coisa na hora de copiar, mudavam ou deixavam sem sentido, ou pulando às vezes alguma sentença, pulando às vezes alguma palavra na hora de copiar, deixavam sem sentido aquilo que eles estavam copiando. E o que ele está dizendo, os copistas ficaram contentes com a chegada da imprensa, da mesma forma que os atores e os dubladores estão aí super preocupados com a inteligência artificial, e as coisas vão caminhando, faz parte. Os copistas ficaram apavorados quando a imprensa começou. Os radialistas, né, acharam que o rádio não existia mais, e todos eles, né, começaram a trabalhar na televisão e por aí vai. Não, ele está perguntando, os copistas, né, aclamaram a chegada da imprensa? Ele vai colocar, não, certamente que não. Eles deveram maldizê-la. Eles ficaram, né, além de maldizer, ficaram apavorados com a chegada da imprensa. Assim deve ter sido com as máquinas, as estradas de ferros e sem outras coisas, né? Como aqui eu coloquei, né? Rádio, televisão, internet, por aí vai. Os olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas é uma questão fútil, da qual se riem. Aos olhos do filósofo, tem uma gravidade social pelos abusos aos quais dá lugar. O homem verdadeiramente religioso vê a dignidade da religião interessada na destruição desses abusos e da sua causa. Então, o homem verdadeiramente religioso vai trabalhar contra os abusos e contra essas ideias medievais, contra as chantagens, contra a ignorância e o atraso dentro daquela religião que ele escolheu, seja ela qual for. E nós temos que trabalhar contra uma série de atrasos, contra uma série de colocações absurdas e preconceitos que o movimento espírita está colocando dentro de centros espíritas. Porque muitos centros espíritas têm dono, e o dono coloca ali as ideias que ele quer, os seus preconceitos e os seus achismos. Não estuda, não vai buscar os ensinamentos que os espíritos trouxeram, ficam no eu acho que, e vai pelos preconceitos, pelas ideias preconcebidas.
E aqui nós vamos ver a questão 25, quando ele coloca Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Nós vamos ver o profeta Ezequiel lá no Velho Testamento já colocando contra a inutilidade, o absurdo, o atraso, que é a ideia das penas eternas. No Velho Testamento. Vamos ver aqui. Aqueles que pretendam encontrar na Bíblia justificativa da eternidade das penas pode se opor a textos contrários que não deixam nenhuma ambiguidade, não deixam nenhuma dúvida. As palavras seguintes de Ezequiel são a negação a mais explícita não somente das penas irremissíveis, né, aquelas que não têm perdão, mas da responsabilidade que a falta do pai do gênero humano teria feito pesar sobre a sua cabeça. Então, aqui Ezequiel já vem no Velho Testamento colocando que é inadmissível a ideia das penas eternas. Então, nós vamos ver, primeiramente, Ezequiel capítulo 18, no item 1. O Senhor me fala de novo e me diz. Porque aqui nós estamos, capítulo 18, nós vamos ver, primeiramente, do item 1 ao item 23. Né, do capítulo 18. Então, o versículo 1. O Senhor me fala de novo e me diz. Aqui nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 4. De onde vêm os que vos servis entre vós desta parábola e que tomastes um provérbio em Israel? Os pais dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se irritaram com elas? Nós estamos falando aqui do quê? Nós estamos falando aqui da questão de os filhos pagarem pelos erros dos pais. E aí ele continua. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que esta parábola não passará mais. Ezequiel colocando que isso não tem mais sentido. Os filhos não pagarão pelos erros dos pais. Entre vós como provérbio em Israel. Que todas as almas estão em mim, né? Deus falando, a alma do filho está para mim, assim como a alma do pai, a alma que pecou a alma que pecou morrerá ela mesma. E aqui morrer no sentido moral, não no sentido físico, porque tem muita gente vivendo que está morta, porque não estuda, não aprende, não se transforma, está só pura e simplesmente vegetando, não está vivendo. Então, são mortos-vivos, né? São considerados mortos, embora o corpo esteja vivo aqui encarnado. E aí nós vamos ver a questão 879, quando o Kardec pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Os espíritos respondem, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Pois também praticaria o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há justiça verdadeira. Não há justiça sem caridade, não há justiça sem amor ao próximo, não há justiça sem colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Amor, caridade, fraternidade. Amor não é um sentimento, amor não é uma emoção, amor é um estado vibratório elevado. E nós não temos ainda a ideia de amor. O que a gente tem é posse, é paixão. Por isso a gente coloca amor como emoção, como sentimento, mas não é. Deus é amor. Então nós temos que trabalhar para evoluirmos, para que a nossa vibração, a nossa energia vá caminhando cada vez mais a nos aproximarmos do amor verdadeiro, o amor incondicional, para podermos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos muito longe disso, porque a gente não consegue nem entender a frase, quanto mais colocá-la em prática. E aqui nós vamos do 5 ao 9 do capítulo 18 de Ezequiel. Se um homem é justo, ele age segundo a equidade e a justiça. Se ele não entristece nem oprime ninguém, se retorna ao seu dever o penhor que lhe dera. Ou seja, se retorna, ao seu devedor, o penhor que lhe dera. O que ele está colocando? Se ele não entristece nem oprime ninguém, se ele não faz ninguém feliz, se não oprime ninguém, né? Se ele anda conforme a lei de justiça, de equidade, ou seja,
fazer ao próximo aquilo que nós queremos que faça a nós mesmos, vamos lembrar, isso aqui é Ezequiel no Velho Testamento. Se não faz mal a ninguém, não entristece ninguém, se retorna, devolve ao seu devedor o penhor que lhe der, ou seja, se dá ao seu devedor aquilo que deve a ele, se devolve para ele aquilo que tirou dele, se não toma nada do bem de outro por violência, não tem violência para com o outro, se não toma nada do outro pela violência, se não oprime, não entristece o outro pela violência, se dá de seu pão àquele que tem fome, fraternidade, caridade, empatia, se dá do seu pão àquele que tem fome, se cobre com vestido aqueles que estão nus, se não presta a usura e não recebe mais do que der, ou seja, não ganha em cima daquilo que está fazendo ao outro, não empresta dinheiro aos juros, não se apodera do bem que está fazendo pelo orgulho, pela vaidade, ou por 15 minutos de fama na internet, ou para que todo mundo saiba que foi ele que deu, ou para receber presentes, porque aí nós vamos ter inúmeras formas de ganhos ilícitos, que não é só o dinheiro. Então ele coloca aqui, se não presta usura e não recebe mais do que dera, se afasta sua mão da iniquidade, né, da maldade, se dá um julgamento equitativo, equilibrado entre dois homens que demandam juntos, buscando a justiça, se caminha no caminho dos meus preceitos, Deus falando, as leis de Deus, e guarda as minhas ordenações para agir segundo a verdade, este é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. Esse é justo, pratica o bem. Agora nós vamos ver o versículo 10. Se esse homem tem um filho que seja um ladrão e que derrama o sangue ou que comete alguma dessas faltas, esse filho morrerá muito certamente, uma vez que fez todas essas ações detestáveis, e seu sangue estará sobre a sua cabeça. Esse morrer é morrer moralmente, vai ser um morto-vivo. Por quê? Porque ele é um ímpio, ou seja, ele não conhece a lei de Deus, ele não segue o que Deus coloca, ele erra. O versículo 14, se esse homem tem um filho que, vendo todos os crimes que seu pai cometera, por causa deles esteja tomado de medo e se guarde bem de imitá-lo, quer dizer, não o imita, vê dos erros do pai, ele não segue os erros do seu pai, este não morrerá por causa da iniquidade, este não morrerá por causa da maldade, não morrerá em vida. Ele vai viver verdadeiramente, porque ele está aprendendo, ele está se transformando. Então, este não morrerá por causa da iniquidade, da maldade do seu pai, mas viverá muito certamente. Seu pai que oprimia os outros por meio de calúnias e que cometera ações criminosas no meio do seu povo, está morto por causa da própria iniquidade, né? De ter se afastado de Deus, está morto. É um morto vivo, está caminhando na terra, tá, mas está morto. Versículo 19. Se dizeis, porque o filho não carrega a iniquidade, né, a maldade do seu pai, é porque o filho tem agido segundo a equidade e a justiça, o equilíbrio e a justiça de Deus, que tem guardado todos os meus preceitos, Deus falando, e que tem praticado. Esse é o X da questão. Praticar, não é falar, não é ficar repetindo as palavras de Jesus, ou como Ezequiel coloca aqui, os ensinamentos de Deus, mas é praticar esses ensinamentos, colocar tudo em prática. É porque viverá muito, certamente, né? Viverá em verdade, viverá em vida. Nós vamos ver Jesus colocando que ele é a verdade, é o caminho que aí é um erro de tradução, Jesus coloca no grego, quando vai buscar a tradução correta, ele é o caminho da verdade e da vida. A verdade que liberta e a vida verdadeira, que é a vida eterna, a vida que nós temos no plano espiritual. A vida eterna. Tem muitas pessoas encarnadas aqui que estão mortas. Tem muitas pessoas desencarnadas na erraticidade que também estão mortas.
Tem muitas pessoas encarnadas aqui na Terra que estão vivas, estão se transformando, estão aprendendo. Tem muitas pessoas desencarnadas na erraticidade, tem necessidade ainda de encarnar, mas que estão vivas, estão aprendendo, estão se transformando, estão se modificando. Essa é a diferença do que a colocação de estar vivo e de estar morto. Versículo 20. A alma que pecou morrerá ela mesma. A alma que pecou morrerá ela mesma. Por quê? Porque vai ficar estacionada, vai ficar parada, vai ficar morta. O filho não carregará a iniquidade, né? O erro, o afastamento de Deus. O filho não carregará a iniquidade do pai. E o pai não carregará a iniquidade do filho. Então, o meu filho não vai ser herdeiro dos meus erros. Eu sou herdeira de mim mesma. Eu vou nascer daqui a pouco como minha neta, minha bisneta ou bisneto, carregando os meus erros. O meu filho traz a sua história. Ele é meu irmão que eu estou ajudando ele a se transformar aqui. Então o filho não carrega o erro do pai, o pai não é responsável pelo erro do filho, a não ser a sua responsabilidade pela omissão, a sua responsabilidade por ter induzido o filho ao erro. Mas aquele pai que tem a consciência tranquila de que fez tudo o que pôde para transmitir bons ensinamentos e bons exemplos para o filho, ele está tranquilo, ele não tem culpa, ele não tem, digamos assim, participação no erro do filho. É o que ele coloca aqui: a alma que pecou morrerá ela mesma. O filho não carregará a iniquidade do pai, o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio, né, aquele que não conhece a Deus, que está afastado de Deus, estará sobre ele. Então, a justiça do justo estará sobre ele. Aquele que é justo terá sobre ele a sua expiação, a sua carga, o seu aprendizado, a sua prova, que é um planeta de prova. Sua prova estará dentro das suas características, do seu aprendizado, da justiça que está praticando. E a impiedade do ímpio, a maldade do malvado, né, do ímpio, aquele que está afastado de Deus, estará sobre ele. Ele vai receber de volta tudo aquilo que ele viu. Lei de ação e reação, de causa e efeito, uma lei imutável de Deus. É isto que Ezequiel está colocando aqui, que Deus coloca para todos nós. Se o ímpio, né, aquele que está afastado de Deus, fez penitência de todos os pecados, todos os erros que tinha cometido, se guarda todos os meus preceitos, né, os preceitos de Deus, e se age segundo a equidade e a justiça, viverá certamente e não morrerá. Estará vivo, seja encarnado ou desencarnado, estará vivo, se modificando, se transformando. Não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele tinha cometido. Viverá nas obras de justiça que tiver feito. E aí nós vamos lembrar de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. É o que ele está colocando aqui. Deus falando: não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele tinha cometido. Porque o arrependimento, o ressarcimento, né, a expiação que ele passou, ressarcindo, devolvendo o que ele tirou, acertando as suas contas, vai fazer o amor que ele passou a ter para com todos, vai cobrindo os erros cometidos no passado. Por isso que está aqui, está inclusive em letra itálica. Não, Deus falando: não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele tinha cometido. O amor apaga a multidão dos pecados, né? Cobre. Viverá nas obras de justiça que tiver feito. Ela cobre sem nenhuma consequência? Não. Ela vem com o nosso arrependimento, ela vem com causa e efeito, mas no momento que eu vou limpando as sujeiras que eu fiz, vai chegar uma hora, como a água limpa que vai caindo no balde de lama, vai chegar uma hora que o balde vai estar completamente limpo. A gente vai ter esse desfeito de todas as impurezas que nós mesmos jogamos para dentro de nós, que nós mesmos escolhemos, e aí o nosso balde, a nossa água, o nosso templo, que somos nós, espírito, estará limpo, e aí nós vamos poder caminhar em planetas
ditosos, né? Planetas felizes. E continuaremos o nosso aprendizado pela eternidade. Versículo 23. É que quero a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. É uma pergunta, Deus perguntando, eu quero a morte do ímpio? Vem a resposta, não. Deus respondendo, quero antes que se converta e se retire do seu mau caminho e que viva, verdadeiramente viva, se transforme, se aperfeiçoe. E aí nós vamos ver o Cristo colocando que ele não veio para acabar com o pecador, ele veio para acabar com o pecado. Ele veio para eliminar o erro, o mal que existe dentro de nós. Quando nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração de domínio, oração dominical, que quer dizer oração do Senhor, oração do dia do Senhor. A palavra domingo, que quer dizer o dia do Senhor, foi criada depois, foi criada no ano 500 e pouco. A oração é do Senhor, quando ele diz, e não nos deixeis cair na tentação, porque vamos passar pela tentação, mas não nos deixa cair, nos ajuda a não cair, e se cairmos, nos ajuda para que possamos levantar rápido, e livrai-nos, Pai, do mal, o mal que existe em nós, o mal que fazemos aos outros. É este mal que nós estamos pedindo ajuda para que a gente se limpe, para que a gente se livre do mal que existe em nós. E principalmente do mal que nós fazemos aos outros. Porque se a gente conseguir, pedindo ajuda a Deus, a espiritualidade maior, que a gente faça cada vez menos mal aos outros, nós já vamos estar começando a nossa limpeza interior. Porque nós fazemos, infelizmente, com palavras, com atos, com escolhas, nós fazemos muito mal aos outros que estão à nossa volta. E é por aí que nós temos que começar a limpar o nosso templo interior, pedindo ajuda para que cada dia eu possa fazer menos mal àqueles que estão à minha volta, àqueles que eu digo que amo. Mas o meu amor é tão insípido, o meu amor ainda é tão primário, eu ainda não sei o que é o amor, que eu causo mal àqueles que eu digo que amo. Então eu tenho sim que pedir sempre ajuda ao Pai para que eu possa ir diminuindo o mal que eu causo àqueles que estão à minha volta. E aqui nós terminamos este capítulo, né? O capítulo 6, com Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dizei-lhes estas palavras: juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, aquele que não conhece a Deus, mas que quero que o ímpio se converta, que deixe seu mau caminho e que viva. Deus não quer a morte, Ele não quer que a gente viva se arrastando, não quer que a gente viva num planeta de provas e expiações. Ele quer que a gente caminhe cada vez mais para a iluminação e para a felicidade verdadeira. Ele quer que a gente viva. O que é viver? A gente estude, aprenda, coloque em prática aquilo que está aprendendo e se transforme. Cada vez mais a gente se transforme para melhor. É isso que Deus espera de nós. E no próximo capítulo nós vamos aprender as penas futuras segundo o Espiritismo. Nós vamos entrar no capítulo 7, que tem uma das partes que eu mais gosto do livro Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura. Mas nós vamos começar no nosso próximo estudo. Até lá!